vamos tocar o barco com Maquiavel, porque senão a gente não consegue dar conta. Hoje, na verdade, eu não vou entrar no texto do Príncipe, né, no texto do livro do Maquiavel, O Príncipe. Eu vou falar muito mais sobre o contexto no qual Maquiavel está vivendo, que é importante para nós compreendermos o pensamento de Maquiavel. Então, com Maquiavel, enfim, obviamente vocês sabem disso, nós então saímos do mundo antigo, né, do mundo de Platão, do mundo de Aristóteles, para entrar no mundo moderno. Quer dizer, é um salto, vejam, de aproximadamente 1000 anos, tá certo? Quer dizer, nós estamos saltando 1000 anos de história, que é justamente esse período chamado de Idade Média. Nós saltamos esse período histórico chamado de Idade Média para chegar nesse período moderno, ou nesse período, para ser mais exato, tá certo? Pré-moderno. Esse período no qual se situa Maquiavel, que é o chamado Renascimento. E é disso que eu gostaria de falar. Quer dizer, a minha intenção não é se aprofundar sobre o tema do Renascimento, sobre o significado político do Renascimento. Não, infelizmente, nós não dispomos desse tempo. Mas eu preciso dizer alguma coisa sobre o tema do Renascimento para que vocês compreendam o peso que teve esse fenômeno Maquiavel. Né? Enfim, para que nós possamos compreender por que a existência de Maquiavel ela causou tanto escândalo na época do Maquiavel e que também causa tanto escândalo ainda hoje. Né? Então, por exemplo, se vocês forem para o dicionário, aí eu vou pedir para o Alisson botar o primeiro slide aí, apresentar o primeiro slide, Alisson. Se vocês forem para o dicionário, nós vamos ver aí o que diz o dicionário Awais sobre os termos maquiavelismo e maquiavélico. Se vocês forem para o dicionário e consultarem esse termo maquiavelismo, né, vocês vão ver que o dicionário ele vai dizer que maquiavelismo é o sistema político de Maquiavel. Porém, é um sistema político que nega a lei moral, né, que consiste na negação da lei moral. Né, é o que diz o dicionário, aí, o verbete maquiavelismo. Né, sistema político de Maquiavel, o estadista, escritor florentino, geralmente considerado como a negação de toda a lei moral. Tá certo? Então, em seguida, o Alisson pode passar o slide 2, o termo, isso é o maquiavelismo. Agora, o termo maquiavélico, o dicionário indica que é alguém, quer dizer, maquiavélico indica um indivíduo que age segundo esse sistema de Maquiavel. Tá certo? Quer dizer, esse indivíduo que age, portanto, sem princípio moral nenhum, negando todo o princípio moral. Portanto, ele vai agir com falsidade, ele vai agir com má fé. Tá certo? Então, o maquiavélico é um indivíduo que é um indivíduo pérfido, é um indivíduo falso, é um indivíduo traiçoeiro. Tá certo? Vejam, e, obviamente, esse sentido não é apenas o do dicionário. Ele também, esse sentido de maquiavelismo, maquiavélico, ele também faz parte do senso comum. Né? Porque chamar alguém de maquiavélico é ofensivo. Né? Se vocês chamarem um colega de vocês, ou alguém que se refere a uma outra pessoa, né? aquela pessoa age de maneira maquiavélica, cuidado com ela. Isso é pejorativo, tá certo? Isso tem uma carga ofensiva. Então, veja, o dicionário e o senso comum, eles vão indicar, portanto, uma má fama de Maquiavel. Né? Maquiavel, ele se tornou, portanto, um autor maldito. Não é isso? Agora, veja, do ponto de vista da ciência política, isso é incorreto, isso é equivocado. E a primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês, antes de entrar no texto de Maquiavel, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é tentar desconstruir aí essa imagem maquiavélica do dicionário e do senso comum. E é por isso que é preciso, para fazer isso, é preciso compreender o que os estudiosos chamam de o momento Maquiavel. Quer dizer, na verdade, é um termo da literatura política, um termo, sobretudo, do livro de John Pocock. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês no nome do autor. Esse senhor, John Pocock, ele escreveu um livro chamado justamente O Momento Maquiavélico. E esse livro, esse termo, o título desse livro, ele se tornou, portanto,
um tema que indica o contexto de Maquiavel, que é esse período aí histórico chamado de Renascença ou de Renascimento. Então, vejam, é preciso compreender Maquiavel nesse contexto, nesse momento, para que nós possamos compreender por que Maquiavel se tornou esse autor maldito. Tá certo? Então, vejam, o termo Renascimento, ele se tornou um dos grandes mitos da nossa cultura. O termo, ele surge, ele aparece pela primeira vez na obra do historiador Jules Michelet. Vou pedir para o Alisson passar o slide. Jules Michelet escreveu um livro intitulado História da França. Né? E nesse livro, História da França, Jules Michelet ele menciona pela primeira vez esse termo intitulado Renascimento. Em seguida, o termo ele é consagrado por um outro historiador, um historiador suíço, esse historiador chamado Jacob Burckhardt. Quer dizer, esse livro, A Cultura do Renascimento na Itália, esse livro foi responsável por consagrar, né, o termo Renascimento. Então, nesses dois livros, vejam, o termo Renascimento, o termo Renascença, ele foi utilizado para descrever um período que os autores consideraram como glorioso. Um período glorioso que teria existido na transição da época medieval para a época moderna. Então, vejam, de um lado, a ideia é um pouco a seguinte: de um lado, vocês têm a Idade Média, né, um período em que a Europa ali estava constituída sob a forma da cristandade. O que é isso? Na verdade, era um conjunto de países católicos, né? A cristandade era um conjunto de países católicos que formavam o domínio da igreja. Então, estavam sob o domínio da igreja, e esse domínio ele se opunha, sobretudo, aos países muçulmanos, né, aos povos pagãos do Oriente. Então, desse lado vocês têm, então, a cristandade, de um lado vocês têm a cristandade, e de outro vocês têm o Renascimento, que vai indicar justamente o fim da Idade Média, o fim da cristandade, e, portanto, vejam, a passagem para a Idade Moderna. Então, de maneira mais precisa, vejam, o Renascimento, ele se localiza no século XV, né, meados do século XV, entre os anos de 1400 a 1500. Foi nesse período, né, foi nesse século XV, que alguns indivíduos, algumas personagens, tais como, por exemplo, o poeta italiano Petrarca, essas personagens começaram a comparar as glórias da antiguidade grego-romana com as glórias, né, com o passado recente, e também com o seu presente. E aí, vejam, esses indivíduos, essas personagens, eles começaram a perceber uma distância cultural que separava esses dois mundos. Quais mundos? O mundo antigo do seu presente. Tá certo? E aí eles chamaram esse intervalo entre o mundo antigo e o seu presente de Idade Média. Foi aí que surgiu pela primeira vez esse termo, essa expressão Idade Média. Ou seja, a Idade Média ela surge, né, nesta leitura de um intervalo que vai existir entre o mundo antigo e o presente renascentista. Tá certo? Então, quando esses homens do século XV, esses homens do Renascimento fizeram isso, quando eles começaram a comparar as maravilhas da antiguidade com a Idade Média, então eles começaram a retratar a Idade Média como a Idade da Sombra. E foi aqui que nasceu o mito do Renascimento, certo? Quer dizer, a partir disso, toda, ou quase toda a tradição filosófica do Ocidente moderno passou a considerar a Idade Média como estando submersa no reino da fé. Portanto, um reino que é oposto à razão, é isso, oposto à verdade, oposto à inteligência. Então, a fé escolástica, quer dizer, a escolástica foi o movimento filosófico da Idade Média, localizado, né, durante a Idade Média. Então, essa fé escolástica, ela foi considerada pelos filósofos do Iluminismo, né, pelos filósofos modernos, por Hegel, por exemplo. Hegel considerou a fé escolástica como um tecido de superstições, né, um tecido de preconceitos, um tecido de erros. Tá travando, pessoal? Vocês estão... Eu acho que é a internet do Cândido. Ah, ok. Mas no mais tá ok. Tá, beleza. Cândido, dá uma
Tá ok. Bom, enfim, vejam, como vai estar sendo gravado, para quem tiver com problema, depois eu acho que pode reescutar, né, a aula. Isso facilita muito. Tá certo? Bom, então, retomando Hegel, que foi um dos maiores filósofos da modernidade, né, chamou a escolástica de fraude sacerdotal. É uma fraude que pretendia monopolizar aí a inteligência por meio do despotismo. Vejam, é uma crítica, é uma acusação extremamente dura que Hegel vai fazer à Idade Média. Quer dizer, segundo Hegel, durante toda a Idade Média, predominou na união entre o despotismo religioso da fé católica com o despotismo político do poder eclesiástico exercido pela Igreja. Tá certo? Então, durante a Idade Média, a fé ela produziu o declínio da inteligência, e esse declínio ele foi aliado com o poder eclesiástico, o poder da Igreja, que produziu, por sua vez, o declínio da liberdade política. Então, estou dizendo isso para vocês por quê? Porque para mostrar como é que os modernos olharam para a Idade Média. Os modernos eles olharam para a Idade Média e viram na Idade Média a união da ignorância com a tirania, a união da estupidez com o despotismo. E qual é a imagem dessa união? Bom, a imagem que vocês têm dessa união são aquelas famosas imagens que foram muito divulgadas, tá certo? Das fogueiras da Santa Inquisição. Essas fogueiras nas quais foram queimados os hereges, aqueles que se recusavam a pensar conforme a Igreja. O grande exemplo desses Tem um filme, professor, que retrata bem isso. É o Sétimo Selo, 1957. Do Bergman, né? Eu vou sugerir um melhor. Isso. Quer dizer, um melhor não. O filme do Bergman é maravilhoso, eu adoro. Mas que retrata um pouco este clima inquisitorial aí da Igreja, que é O Nome da Rosa. Tá certo? Eu até selecionei para vocês, para o Alisson botar aí no slide para indicar, justamente para que vocês assistam O Nome da Rosa. Acho que é o slide 4, Alisson, por favor. Exatamente. Não conheço, nossa, cara. Não quero, na verdade, o Sétimo Selo é excelente, vale muito a pena assistir, não deixe de assistir, tá certo? Agora, para esse tema, O Nome da Rosa, ele cai como uma luva, não sei se alguém já viu esse filme. É um filme de 1986, e ele está baseado no livro do mesmo nome, um livro homônimo do Umberto Eco, tá certo? E o filme, veja, o filme e o livro, eles dão uma ideia do que pode ter sido aí esse despotismo da inteligência exercido pelo poder eclesiástico. É isso que o Hegel está falando, está afirmando a sua crítica, à Idade Média. Quer dizer, o filme, o livro também, enfim, ele narra a história de assassinatos de monges que acontecem numa velha abadia italiana. E nesses assassinatos, vejam, as vítimas, elas traziam sempre a mesma marca. Quer dizer, os monges, eles morriam sempre do mesmo modo, eles morriam com o dedo e com a língua com a coloração roxa. Tá certo? Em seguida, se descobre que as mortes desses monges... Olha o spoiler! Não, eu não vou falar muito, não, eu só quero mencionar, eu quero chegar até Aristóteles, porque é importante, mas não chega a ser spoiler. Então, se descobre, enfim, tem uma investigação, e aí se descobre que as mortes, elas têm origem na biblioteca da abadia. Né? E, mais especificamente, as mortes, elas foram causadas por um veneno que tinha sido colocada nas páginas de uma obra fictícia, uma obra que não existe, tá certo? De Aristóteles. Uma obra intitulada Tratado sobre o Riso. A leitura dessa obra tinha sido proibida pelo abade, porque o abade, justamente, ele considerou perigoso para a fé cristã esse tratado sobre o riso de Aristóteles. E aí o que ele faz? Ele envenena as páginas dos livros, do tratado, e quando a vítima, enfim, ela cai na tentação de ler o livro, ela, nesse movimento de ler o livro, então a pessoa seria envenenada aí, com o veneno que estava nas páginas. Ou seja, a ideia é que a vítima da tentação aí do riso pagasse com a morte
o pecado do riso. Quer dizer, por isso que eu acho, Antônio, que o filme, o livro, O Nome da Rosa, eles são mais representativos aí do que foi esta Santa Inquisição, do que foi esse despotismo sobre a inteligência que está mencionando Hegel, tá certo? Mas Hegel não foi o único, né, a se referir à Idade Média nesses termos. Hegel foi só talvez o mais conhecido, o filósofo mais importante a criticar, né, com tanta contundência a Idade Média. Vocês provavelmente vão estudar também um autor chamado Augusto Comte, que é considerado o pai da sociologia. Provavelmente vocês, em algum momento no curso, vão se deparar com Augusto Comte, que escreveu um livro famoso, um livro intitulado Curso de Filosofia Positiva. E nesse livro de Augusto Comte, ele vai descrever justamente a marcha da civilização. Né? E nessa marcha da civilização, Comte vai caracterizar a Idade Média como estando mergulhada num estágio teológico, num estágio teológico no qual a humanidade ela estava ainda na sua infância, quer dizer, o pensamento humano ainda se encontrava na infância do homem. Então, estou dizendo isso para mostrar para vocês que tanto Hegel quanto Comte, eles estão aí, na verdade, reproduzindo e consolidando esse grande mito que surgiu durante o Renascimento. Que mito é esse? Quer dizer, o mito que vai indicar uma suposta ruptura radical entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tá certo? Quer dizer, a força desse mito ela foi tão grande que nós, a partir desse mito, nós passamos a dividir a história com um esquema, digamos, tripartido, um esquema tríplice. Né? Quer dizer, nós começamos a dividir a história em 3 partes. Aí eu vou pedir para o Alisson botar o slide 5. A partir desse mito do Renascimento, a história ela começou a dividida entre a Antiguidade, que vai do século V ao século V antes de Cristo. Portanto, o século que é anterior o século de Péricles, tá certo? Que é anterior a Platão e Aristóteles. A Antiguidade ela é retratada desse século V antes de Cristo até o século IV depois de Cristo, e ela é retratada justamente como uma espécie de era da razão, a idade aí do racionalismo. Em seguida, vocês têm a Idade Média, que, vejam, um intervalo de quase 1000 anos, do século V ao século XIV, né, do século V ao século XIV, e ela é retratada como sendo uma espécie de era da ignorância, quer dizer, uma idade das sombras, né, uma idade do obscurantismo. E aí vocês têm esse acontecimento chamado Renascimento no século XV, né, que é o renascimento justamente do racionalismo antigo, tá certo? Que vai ser, portanto, o século de Maquiavel, aonde Maquiavel escreve O Príncipe. Vejam, esse século XV, ele é, de alguma maneira, digamos, a abertura, tá certo? Ele faz a passagem para a Idade Moderna, que é a nossa atualidade. Tá certo? Então, vejam, o que foi o Renascimento? Foi a redescoberta, né, desse racionalismo antigo. Foi o renascimento, justamente, do racionalismo antigo. Né? E nesse renascimento do pensamento antigo, do racionalismo antigo, esse renascimento, essa redescoberta, ela foi realizada sem a mediação da Igreja. Tá certo? Então, durante muitos séculos, as ideias de Platão, por exemplo, elas tinham sido cristianizadas pelos padres da Igreja. Por exemplo, desde o século V, com Santo Agostinho, a partir de Santo Agostinho, o Santo Agostinho ele já tinha elaborado aí uma interpretação cristã de Platão, que se tornou a única interpretação aceitável pela Igreja. Não é isso? E em seguida, veja, no século XIII, Santo Tomás de Aquino vai fazer a mesma coisa com Aristóteles. Ou seja, ele também vai dar a interpretação cristã de Aristóteles, que era a única possível. Certo? Então, não é que o pensamento antigo não existisse na época do Renascimento. Ele existia, mas ele existia cristianizado. Ou seja, ele existia integrado na fé cristã e sob o controle rigoroso da Igreja Católica.
Então, a igreja ela não permitiu acesso às obras originais desses autores antigos. A igreja ela só autorizava acesso a eles indiretamente, né, por meio dos textos que eram selecionados e traduzidos pelos doutores da igreja. Vejam que, portanto, o filme O Nome da Rosa, o livro também, faz todo sentido, tá certo? Quer dizer, existe um controle absolutamente rígido dos autores originais antigos. Então, nesse renascimento do pensamento antigo, o que vai acontecer é um retorno às obras originais de Platão, de Aristóteles e também de outros autores romanos. Tá certo? Quer dizer, esses dois pensadores, Platão e Aristóteles, eles vão começar a ser traduzidos diretamente do grego ou diretamente do latim, né, das obras antigas. Então, esse movimento de resgate do pensamento antigo, ele foi tão intenso, veja, que uma figura, Erasmo de Roterdã, que foi um personagem, uma figura bastante famosa deste movimento renascentista, ele foi autor do famoso Elogio da Loucura, que foi um livro bastante importante, exatamente, quer dizer, foi bastante importante para o movimento protestante, para a reforma protestante, porque já foi ali, Erasmo de Roterdã, ele já anunciava críticas bastante duras, né, à corrupção da igreja. Certo? Então, Erasmo ele dizia o seguinte, ele dizia que depois de ler o Sócrates, era difícil não rezar para Sócrates como se fosse um santo. Vocês terem ideia do quão forte, tá certo? Era esse retorno aos antigos. E vejam, Cosme de Médici, que foi uma figura extremamente importante, não a figura, mas não exatamente o Cosme, mas a família Médici, é muito importante para Maquiavel. Mas Cosme de Médici, pessoalmente, especificamente, que foi banqueiro e foi fundador aí da famosa Casa dos Médici, quer dizer, a mais poderosa dinastia florentina. Então, durante o seu governo, Cosme de Médici ele mandou estabelecer a Academia Platônica de Florença, que foi financiada por ele durante muito tempo. Tá certo? Então, vejam, embora os Médici eles fossem partidários da tirania, partidários do despotismo, né, a família Médici ela alimentava a ambição de transformar Florença em uma espécie de Atenas, ou seja, transformar Florença na capital cultural de toda a civilização itálica. Tá certo? Bom, isso para nós importa saber por quê? Porque, vejam, a vida de Maquiavel ela coincide justamente com esse grande momento de esplendor cultural de Florença. Tá certo? Em todo caso, vejam, esse renascimento dos antigos, ele produziu um salto cultural extraordinário. Os estudiosos vão dizer que em nenhuma outra época, em nenhum outro lugar, como na Itália desse século XIV, XV, se deu tanto espaço para a pintura, né, se deu tanto espaço para a música e para a escultura. Nunca antes se tinha erguido tantas cúpulas majestosas como essas que existem ainda hoje em Florença e em Veneza. E também os estudiosos vão dizer que nunca se produziu tanta literatura em tão curto espaço de tempo. Tá certo? E isso, vejam, além do formidável progresso técnico que ocorreu também nesse momento. Né? Por exemplo, data dessa época o relógio mecânico para a marcação do tempo. Data dessa época também o aprimoramento da bússola, que, como vocês sabem, provocou aí a expansão das navegações e, portanto, das conquistas, né, dos novos mundos. Dessa época também é a invenção dos métodos de contabilidade. Claro, vocês sabem, Veneza foi, sobretudo, uma cidade financeira, né? Tinha muitos bancos, era o Banco da Europa, Veneza. Por exemplo, também dessa época data o uso do ferro fundido, que aprimorou a artilharia. Dessa época data a expansão da imprensa, a invenção das letras de câmbio, entre outras coisas que são consideradas aí as maravilhas da nossa modernidade. Algumas nem tanto, enfim, mas, enfim, foram importantes, tá certo? Então, vejam, é isso que se chama de renascimento, né, que foi um movimento extraordinário de ressurreição, de renascimento das artes e das letras. Agora, para nossa discussão sobre Maquiavel, o que importa saber é o seguinte: quais foram os efeitos desse renascimento
quais foram os efeitos políticos desse renascimento do mundo grego-romano, quer dizer, mais exatamente, quer dizer, para que nós possamos entender melhor aí a mensagem de Maquiavel, nós precisamos saber o que é que o Renascimento estava rejeitando na prática política da sua época, tá certo? Porque Maquiavel representa, não é isso, a novidade política no Renascimento. Maquiavel é um renascentista, porém, no campo da política. Então, se ele é isso, o que nós precisamos perguntar é o seguinte: qual era, na época do Maquiavel, a concepção política? Qual era, na época de Maquiavel, a concepção religiosa, ou sacerdotal, digamos aí, que a Igreja Católica tinha da política, e que, portanto, está sendo descartada por Maquiavel? É isso que importa saber para a gente tentar localizar o nosso autor aí do livro Príncipe, nesse contexto, tá certo? Então, vejam, durante toda a Idade Média, a Igreja ela procurou subordinar o poder político à autoridade sacerdotal, tá certo? Ou seja, ao Papa, não é isso? Então, com o desenvolvimento da Idade Média, vejam, a realeza, né, o poder dos reis, ele começa a ser também conferido pela Igreja. Quer dizer, o rei ele começa a ser investido pela Igreja de uma dimensão sagrada. E a Bíblia ela vai se tornar a única fonte das regras para o exercício do governo dos homens. E aí é nesse contexto que vai surgir uma tradição bastante interessante, que é chamada de espelhos do príncipe, ou espelhos políticos. É isso? O que é que dizia essa tradição? Que basicamente será essa tradição que Maquiavel vai escrever contra, vai rejeitar. Essa tradição dizia o seguinte, a tradição dos espelhos do príncipe. O príncipe, ele, que foi investido pela igreja da sua realeza, enfim, do seu poder, ele deveria extrair da Bíblia os modelos e os exemplos de virtude cristãs que ele deveria seguir. Tá certo? Então, o príncipe, ele deveria refletir, ele deveria espelhar esses modelos e esses exemplos de virtude cristã no seu próprio comportamento, né? E na sua própria maneira, e da própria maneira pela qual ele iria governar o reino. Então, essa tradição dos espelhos, né, o príncipe ele deveria ser de tal modo virtuoso que ele deveria inspirar nos seus súditos o desejo de ser imitado. Então, o príncipe ele deveria despertar nos súditos, né, naqueles que ele governa, despertar o desejo de imitar as virtudes cristãs. E é nesse sentido que a alma e a vida do príncipe deveriam funcionar como uma espécie de espelho para os súditos. Tá certo? Agora vejam, dizer que o príncipe deveria servir de espelho para os súditos que ele governa, significa dizer que o príncipe ele deveria, digamos, refletir, reluzir as luzes das virtudes cristãs no seu próprio comportamento. Então, como se fosse um espelho, o príncipe ele deveria refletir, ele deveria resplandecer aí o brilho de todas essas virtudes cristãs. Ele deveria refletir a sabedoria, a graça, né, a bondade, a piedade cristã. Então, nessa tradição dos espelhos, o príncipe ele é pensado apenas como veículo, certo? Como sendo, digamos, o suporte. Ele é o meio para a realização das virtudes do cristianismo. O príncipe ele deveria captar, ele deveria receber essas virtudes e, em seguida, ele deveria espelhar essas virtudes no seu comportamento aos olhos de todos. E, com isso, os súditos eles poderiam contemplar no comportamento do príncipe todas essas virtudes cristãs como se elas estivessem efetivamente refletidas em um espelho. Tá certo? Bom, o que era esta luz que o príncipe refletia, afinal de contas? Que brilho era esse? Né? Que brilho era esse que o príncipe deveria refletir no seu governo? Essa tradição dos espelhos dizia que essa luz era a própria beatitude celeste, quer dizer, aquilo que o cristianismo chama de felicidade celestial. Essa beatitude contida na Bíblia, sob a forma de sabedoria divina, é ela que deveria informar ao príncipe quais deveriam ser as suas obrigações em relação à igreja e também as suas obrigações em relação ao povo cristão.
Então, essa beatitude, ela mostra ao príncipe não apenas o que ele deveria fazer, vejam, mas essa beatitude, essa sabedoria divina, ela mostra ao príncipe também como ele deveria aparecer, como ele deveria se comportar diante dos súditos e da igreja. Então, a beatitude, na verdade, ela é uma regra de comportamento para o príncipe. Não é isso? Quer dizer, são regras, são modelos para uma vida piedosa, né? Uma vida misericordiosa, uma vida humilde. Então, a beatitude era um tipo de vida que, quando praticada pelo príncipe, ela seria também imitada pelos súditos. E é por isso que esse príncipe cristão, da tradição dos espelhos do príncipe, era chamado na época de rex imitabilis. Eu vou colocar aqui esse rex imitabilis, enfim, é um termo em latim para indicar o rei imitável. Tá certo? Agora, obviamente, vejam, esse rex imitabilis, esse rei que deveria ser imitado, tá certo? A imagem desse rei não continha nenhum tipo de competência nem guerreira nem jurídica. E por quê? Muito simples, tá certo? Porque a guerra e o direito eram coisas temporais, eram coisas seculares, eram coisas que pertenciam ao século dos homens, portanto eram coisas profanas, né? A guerra e o direito eram coisas que pertenciam à ordem mundana. Aquilo que era efetivamente sagrado e que dizia respeito à salvação das almas era o fato de que o modo de agir do príncipe, a sua maneira de governar, não fosse contrária à vontade de Deus. Certo? Então, veja, o que importava para a igreja era que o governo dos homens exercido pelo príncipe não fosse exercido contra a vontade de Deus. E dessa forma, não sendo contrária à vontade de Deus, depois da morte do príncipe, tá certo? Os atos do príncipe, eles não impediriam que o príncipe fosse admitido na comunidade dos reis santos, tá certo? Bom, quais eram os modelos, quais eram os exemplos desse rex imitável, desse rei imitável que eram descritos na Bíblia? Vocês conhecem seguramente mais do que eu, tá certo? É o modelo do rei Davi, por exemplo. Não é isso? O segundo rei de Israel, né? O rei que era exaltado pela sua humildade, por sua bondade. É o modelo do rei Salomão, filho de Davi, que foi o terceiro a reinar sobre Israel, né, e que era conhecido por sua grande sabedoria. Era também um modelo, um exemplo de rex imitáveis, era Jó, que apesar de não ter reinado sobre Israel, era considerado um excelente modelo de governo devido à sua piedade. Enfim, vejam, por meio desses vários modelos de rex imitáveis, de reis imitáveis, a Bíblia ela se torna um autêntico código régio. Não é isso? Ela se torna um código régio formulado pelo próprio Deus. Né? Um código de como governar segundo a vontade divina. Então, a Bíblia ela se torna uma espécie de manual político, manual de política para o príncipe. É um manual de ciência política, um manual da arte de governar os homens para o príncipe. Tá certo? Então, consequentemente, a partir dessa tradição dos espelhos, a Bíblia ela passa a desempenhar para os príncipes a função efetivamente de um espelho. A Bíblia ela mostra ao príncipe o que ele deve fazer em relação ao povo cristão, e também a Bíblia resume os deveres pessoais do príncipe, resume as regras de conduta que o príncipe deveria adotar. Então, vejam, essa tradição política dos espelhos do príncipe, na prática, ela transforma a Bíblia, ela transforma o texto religioso em um verdadeiro manual prático de moralidade cristã para a política do príncipe. Isso é importante, tá certo? A Bíblia é um manual prático de moralidade cristã para a política do príncipe. A Bíblia é um espelho da moral religiosa projetada, tá certo? Que vai projetar a luz da moralidade religiosa no governo político do príncipe. Não é isso? A Bíblia ela vai projetar essas imagens, esses exemplos de conduta, que são exemplos de condutas morais, tá certo? E que deverão ser imitados, deverão ser refletidos pelo próprio príncipe. Imagens e exemplos que contêm valores, os valores e as virtudes cristãs, de piedade, de humildade, de misericórdia.
Tá certo? Então, vejam, há um exemplo bastante conhecido dessa literatura medieval, da tradição política dos espelhos. É um livro de Santo Tomás de Aquino. Eu vou pedir para o Alisson colocar aí o slide 6, Alisson, é isso? Bom, vocês têm aí de um lado a imagem, né, de Santo Tomás e o livro de Santo Tomás de Aquino. É um livro de 1265, um livro intitulado Do Governo dos Príncipes. Então, vejam, o que é interessante por que eu estou trazendo Santo Tomás de Aquino? Porque se nós colocarmos lado a lado Tomás de Aquino e Maquiavel, eles representam, cada um deles, o sagrado e o profano, o religioso e o ateu. Tá certo? São duas figuras opostas, né? Mas, se nós compararmos esses dois pensadores que são opostos, nós veremos que os dois, tanto Maquiavel, em 1513, né, no seu livro O Príncipe, quanto Tomás de Aquino, nesse livro que ele escreveu há 250 anos antes de Maquiavel, quer dizer, esses dois pensadores, eles estão preocupados em descrever como deve ser o governo do príncipe. Ou seja, os dois, embora opostos, os dois estão engajados no mesmo estilo de tradição literária, que é essa tradição formada por livros de conselho político. Porque tanto o livro de Tomás de Aquino, esse livro do Governo dos Príncipes, quanto o livro de Maquiavel, O Príncipe, tá certo? São dois livros de conselhos destinados a orientar a ação política do príncipe. Então, é o mesmo estilo de literatura. Segunda coincidência, esses dois autores, embora opostos, tá certo? Os dois autores escreveram seus livros endereçados a príncipes que realmente existiram na história. Maquiavel endereçou o seu livro para Lorenzo de Médici, que na época era governante da República de Florença. Tomás de Aquino endereçou esse seu livro a Hugo II, que na época era uma criança de 14 anos, mas que seria coroada rei da ilha de Chipre. Certo? Então, embora opostos, esses autores eles têm essas duas semelhanças. Agora, a diferença fundamental entre eles é que um está escrevendo dentro do registro da política, da política, né, e o outro está escrevendo dentro do registro da religião. Tá certo? Então, um vai descrever a imagem do príncipe cristão e o outro vai descrever a imagem do príncipe político. É por isso que eu gostaria que eu trouxe aí o Tomás de Aquino para nós fazermos uma comparação, uma breve, uma rápida comparação entre as ideias religiosas de Tomás de Aquino com as ideias políticas de Maquiavel, porque isso nos ajuda a compreender o porquê de tanto escândalo em torno da obra O Príncipe de Maquiavel. Tá certo? Isso nos ajuda a compreender por que Maquiavel produziu tanto escândalo na sua época e produz até hoje. Tá certo? Então vamos ver rapidamente aí como é que Tomás de Aquino ele descreveu o príncipe cristão. Então, nesse seu livro, do Governo dos Príncipes, o Tomás de Aquino ele vai afirmar o seguinte, ele vai afirmar que o prêmio dado ao bom rei, ao bom governante, é a beatitude, ou seja, é a felicidade celestial. Né? Portanto, vejam, é a felicidade na presença de Deus, na presença daquele que, segundo Tomás de Aquino, é simplesmente o rei dos reis, tá certo? É o senhor dos senhores. É aquele pelo qual os reis reinam. Né? Deus é o grande senhor, é o rei magno, tá certo? Então, segundo Tomás de Aquino, os reis, eles devem esperar de Deus o prêmio pelos seus serviços de governo do povo, dos povos, do mesmo modo que um servidor espera do seu senhor a recompensa por seu serviço. Por quê? Porque, afinal de contas, Tomás de Aquino vai dizer que o rei, quando ele governa um povo, ele não passa de um ministro de Deus. Tá certo? Agora, o que é interessante é o seguinte, essa recompensa dada por Deus, da beatitude celeste, da beatitude celestial, ela só será dada por Deus aos reis que bem governarem seu povo. E o que é bem governar o povo, segundo Tomás de Aquino? Bem governar o povo
é evitar a tirania, tá certo? Aquela velha tirania que Aristóteles tanto detestava. Bom, e o que é preciso fazer para evitar a tirania, segundo Tomás de Aquino? Praticar o amor, tá certo? É preciso amar os inimigos, segundo Tomás de Aquino. É preciso fazer bem aos perseguidores, porque fazendo isso, os bons reis serão amados pela maior parte dos seus súditos. E aí vocês têm esse trecho, que é o trecho 1, que eu selecionei para vocês, aonde Tomás de Aquino vai dizer, é deste amor que provém, né, do amor que o príncipe é capaz de praticar, é dele que provém a estabilidade do governo dos bons reis. É este amor que faz até mesmo os súditos correrem os maiores perigos pelos seus reis. E aí, vejam, segundo Tomás de Aquino, não é fácil perturbar o domínio de um príncipe a quem o povo ama. E foi por isso que ele diz aí nesse segundo trecho, citando Salomão, que é um modelo de rex imitabilis, tá certo? É um modelo de rei imitável. Salomão, em Provérbios 29, 14, firmar-se-á para todo sempre o trono do rei que faz justiça ao julgar os pobres. Tá certo? Então, em outras palavras, quer dizer, o amor aos pobres confere eternidade ao trono dos reis. Tá certo? Bom, então, diferente disso, Tomás de Aquino vai dizer que muito diferente disso é o domínio dos tiranos, dos reis tiranos. O governo dos tiranos ele não pode ter longa duração, porque os tiranos, ao contrário de serem amados, não é isso? Eles são sempre odiados. E, segundo Tomás de Aquino, nesse terceiro trecho, não se pode conservar muito tempo aquilo que repugna, né? Ou seja, aquilo que ofende o sentimento da maioria. E é por isso, diz Tomás de Aquino, que o governo do tirano, ele só se sustenta, vejam, não pelo amor, mas pelo temor. O governo do tirano se sustenta pelo medo. É por essa razão que os tiranos sempre procuram fazer-se temidos por seus súditos. Contudo, vejam a conclusão de Tomás de Aquino nesse trecho terceiro. O temor, o medo, é fundamento débil do poder político. Tá certo? Então, continuando o raciocínio, Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: sabendo disso, sabendo que o medo, o temor, ele é fundamento débil, né, do poder político, foi por saber disso que Deus, embora ele tenha permitido que existissem reis tiranos na Terra, Deus permitiu que houvessem reis tiranos na Terra para realizar o que nas Escrituras é chamada de ira de Deus, tá certo? Quer dizer, ou seja, quando a citação que Tomás de Aquino faz é de Oséias, né? Dar-te-ei um rei no meu furor. Por isso que Deus admitiu que houvessem reis tiranos na Terra. Mas Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: é verdade, embora Deus tenha permitido que existissem reis tiranos, ele vai dizer nessa quarta citação, mas Deus jamais permitiu que tiranos reinem por muito tempo. Porque depois da tempestade despejada pelos tiranos sobre o povo, é da vontade de Deus que venha o bom tempo e a tranquilidade. Daí o sábio dizer, em Eclesiásticos 10, 17, Deus destruiu o assento dos chefes soberbos e no lugar deles fez sentar os chefes mansos. Bom, vejam, esses 4 trechos aí de Tomás de Aquino, eles estão descrevendo o que, na verdade? Eles estão descrevendo a imagem desse rei cristão, tá certo? Que é um rei de amor, né? Um rei que deveria imitar, que deveria reproduzir, que deveria refletir no seu governo o amor e a bondade divina, tá certo? Quer dizer, e foi precisamente essa imagem de bondade, essa imagem de amor, que foi amplamente veiculada por essa tradição que eu mencionei para vocês dos espelhos do príncipe. Não é isso? Até que surge essa figura, tá certo? Quer dizer, no auge, na época em que a tradição dos espelhos do príncipe estava em pleno vigor,
né, difundindo essas belas mensagens cristãs de amor e de bondade dos reis, eis que surge essa figura chamada Nicolau Maquiavel, né, e vai dizer em alto e bom tom a seguinte coisa: bom, muito bem, se um príncipe quiser conservar o seu trono dos usurpadores, ele não deve ser amado, mas ele deve ser temido. Né? E o príncipe ele deve ser temido porque não é verdade que seja o amor o fundamento do governo dos homens, né? Mas aquilo que funda o governo dos homens é o temor. E mais exatamente, tá certo? O temor da força das armas. Portanto, dirá Maquiavel, o príncipe, mais do que amado, ele deverá ser temido. Veja, Maquiavel ele surge, portanto, nesse contexto, afirmando exatamente o contrário do que afirmava Tomás de Aquino e toda a tradição cristã dos espelhos do príncipe. Tá certo? E ao fazer isso, né, ao inverter a tradição cristã, ao colocar de ponta cabeça os costumes cristãos na política, Maquiavel ele vai sustentar que não é mais a moral cristã, né, que o príncipe deve seguir. O príncipe deve seguir simplesmente a necessidade. Vejam, e foi isso que provocou uma enorme revolução na maneira de perceber a política. E como vocês podem imaginar, isso também provocou um enorme escândalo geral entre os contemporâneos de Maquiavel e também na geração posterior. Tá certo? Mas o que é importante, vejam, de visualizar, de perceber, é que todo esse escândalo do chamado maquiavelismo, né, consiste simplesmente num efeito de ruptura. Né? O que está acontecendo, na verdade, é uma ruptura, é um choque. Né? Um choque de valores. Quer dizer, Maquiavel, ele representa a ruptura desse predomínio, né, do predomínio dessa moralidade cristã sobre a política, né, que eu tentei exemplificar para vocês com Santo Tomás de Aquino. Então, no fundo, Maquiavel estava apenas sendo um homem do seu tempo, sendo um renascentista, tá certo? Quer dizer, Maquiavel, ele não fez nada além do que fizeram Leonardo da Vinci e Michelangelo no campo das artes, tá certo? Que foram outros dois grandes nomes do Renascimento. Né? Vocês conhecem aí, seguramente, essa imagem do homem vitruviano de Da Vinci, que está, para quem olha para a tela, está do lado esquerdo, né? No slide, tá certo? Quer dizer, esse foi um desenho que Da Vinci realizou no ano de 1490. Né? Maquiavel e Da Vinci se conheceram. Maquiavel chegou, inclusive, a encomendar um desenho para uma campanha militar. Maquiavel chegou a encomendar de Da Vinci um desenho para na verdade, uma espécie de planta de uma ponte que Maquiavel ia utilizar numa campanha militar. Então, os dois se conheceram. Então, esse desenho do homem vitruviano, na verdade, foi inspirado aí pelo arquiteto romano, né, de Roma Antiga, Vitrúvio. E é um dos ícones, né, esse desenho se tornou um dos ícones do Renascimento. E ao lado desse desenho, vocês têm aí o glorioso Davi, que é outro ícone do Renascimento, né, o Davi de Michelangelo, né, que foi esculpido em 1504, né, são todos contemporâneos, e que retrata o herói bíblico, tá certo? O herói bíblico que cortou a cabeça do gigante Golias. Então, esses dois grandes símbolos do Renascimento, eles mostram que não é mais a alma que tem importância, mas é o indivíduo humano. É o indivíduo humano que está no centro das atenções. Não é isso? Quer dizer, antes do Renascimento, a doutrina cristã ela dissolvia a individualidade nessa coletividade de almas. Porque o que importa, afinal de contas, para o cristianismo é a salvação. O Renascimento, ao contrário, ele vai fazer o indivíduo renascer no estilo antigo. Ou seja, o indivíduo ele vai renascer como herói, como aventureiro, como audacioso. E é exatamente essa imagem do herói, né, do aventureiro, do audacioso, que Maquiavel ele conferiu ao seu príncipe. Tá certo? Vejam, daí a importância de nós percebermos Maquiavel no interior desse grande movimento cultural chamado Renascimento. O Maquiavel ele faz parte dele. Obviamente, ele faz parte dele não no campo das artes, mas no campo da política. Digamos aí que se Da Vinci e Michelangelo foram a personificação, né, do Renascimento
no campo das artes, no campo da pintura, no campo da escultura, Maquiavel ele foi a personificação do Renascimento, né, dessa arte de governar os homens que é chamada política. O que muda entre esses personagens, o que muda entre Da Vinci, Michelangelo e Maquiavel é que Da Vinci e Michelangelo utilizaram um material morto, não é isso? Quer dizer, utilizaram na sua arte a argila, o mármore, enfim, Maquiavel utilizou um material vivo na sua arte, não é isso? Quer dizer, o material do Maquiavel são os povos, então o Maquiavel ele está preocupado em esculpir os povos a partir da sua arte política, portanto ele não deixa de ser um artista. Bom, mas vejam, é isso que os estudiosos chamam de momento maquiavélico. É um momento Maquiavel, ou seja, esse contexto histórico, né, da alta renascença no qual viveu Maquiavel e do qual ele absorveu toda essa cultura dos antigos. O próprio pai de Maquiavel, o Bernardo Maquiavel, ele também fez parte desse movimento renascentista. O pai de Maquiavel, Bernardo, ele era um advogado, né, e também funcionário de um tabelião de Florença. E Maquiavel vem de uma família pobre, que não tinha recursos. Mas mesmo sem recursos, né, por exemplo, o pai de Maquiavel, Bernardo, ele não podia pagar o ingresso de Maquiavel no estúdio, que é como se chamavam as universidades daquela época. Mas o Bernardo Maquiavel, ele cultivou uma biblioteca que ele conseguiu reunir vários dos autores antigos. E foi graças a essa biblioteca do seu pai que Maquiavel, ao aprender a ler o latim já aos 7 anos de idade, Maquiavel ele pôde ter, então, contato direto com essas obras antigas de Platão, de Aristóteles, de Políbio, Cícero e Tito Livio, que é um dos grandes autores, das grandes personagens do historiador romano que Maquiavel admira bastante. Então, repetindo para vocês, todo o escândalo provocado por Maquiavel, ele é devido a esse choque entre duas moralidades, 2 tipos de moral. O choque da moralidade cristã com a moral pagã, a moral dos antigos, que é revivida por Maquiavel no campo da política. Tá certo? Então, com Maquiavel ocorre o renascimento do mundo antigo na política. Tá certo? No terreno da política. E a primeira coisa que nós precisamos saber, portanto, é que essa lenda do maquiavelismo, essa imagem de um homem inspirado aí pelo demônio, né, pregando a dominação, essa lenda do mestre das maldades, a lenda do sanguinário, do cínico, do imoral inescrupuloso, isso tudo é um erro. Tá certo? Maquiavel não é nada disso. Maquiavel é simplesmente um político no sentido antigo da palavra. Um político no sentido não cristão. Tá certo? Então, se vocês quiserem uma boa imagem que define a prática do maquiavelismo, do chamado maquiavelismo, essa boa imagem pode ser a do médico, tá certo? Quais habilidades deve ter um bom médico? Todo bom médico ele deve saber cortar, não é isso? Ele deve saber queimar, ele deve saber cauterizar, amputar, toda vez que a doença exija essas ações, não é isso? Então, digamos que durante uma cirurgia, um médico ele se recuse, sei lá, por escrúpulo, ou por tabu, ou por receio, durante uma cirurgia, um médico se recuse a cortar a carne, a cortar os nervos do seu paciente. Então, esse médico ele será considerado um mau médico, não é isso? Um médico incompetente, um médico que é inábil, um mau profissional. Porque para ser bom médico é preciso saber cortar, saber amputar, saber cauterizar, quando for necessário. E o bom médico, ele será aquele que saberá fazer tudo isso, provocando o menor sofrimento possível no paciente. Tá certo? Para Maquiavel, a mesma coisa vale para a política. Não é isso? Na política não há nenhum valor em provocar sofrimento sem necessidade. Agora, quando a necessidade existir, sim, é preciso fazer sofrer, e fazer sofrer sem hesitação, sem pudor. Agora, não se trata de sadismo, tá certo? Não é maldade, não é cinismo, é simplesmente o princípio da necessidade que comanda a política. O Maquiavel, na sua época, como todo mundo da sua época, Maquiavel ele pensava que era necessário praticar a bondade e a piedade cristãs. Mas ele reconhecia também que se o príncipe ele quisesse defender o seu trono, frequentemente, para defender o seu trono,
um príncipe ele seria levado, seria obrigado a praticar a maldade e a crueldade pagãs. Então, o príncipe ele deveria ser mau e cruel sempre que o cálculo político indicasse a necessidade para isso. Tá certo? Então, nós vamos ver na próxima aula que Maquiavel, o que ele está fazendo, na verdade, é substituir aquela figura meiga do príncipe de amor que nós vimos em Tomás de Aquino por uma figura ferina. Ferina no sentido selvagem, tá certo? Do príncipe centauro, que é uma imagem que o Maquiavel recorre no seu livro, né, do centauro, quer dizer, é o príncipe pagão. É um príncipe que deve ser forte, audacioso, mas também prudente e habilidoso. Quer dizer, ele deve possuir ao mesmo tempo o instinto de sobrevivência da fera, tá certo? Mas também a prudência e estratégia de um guerreiro. Daí, este par, né, este duplo, força e astúcia, ou, nas palavras que Maquiavel utiliza, quer dizer, fortuna e virtude, é por isso que esse par, fortuna, virtude, força e astúcia, ele é um dos temas mais importantes do livro de Maquiavel. A partir dessa força, a partir dessa astúcia, Maquiavel ele vai defender que o modelo do bom príncipe não deve ser mais buscado nesses tipos angelicais da Bíblia. Por exemplo, o modelo do Maquiavel não é mais o bondoso Davi, não é mais o sábio Salomão, não é mais o piedoso Jó, mas é Moisés, tá certo? Quer dizer, Moisés é aquele que atirou sobre toda a população do Egito as terríveis 7 pragas divinas, não é isso? Moisés foi aquele que fez o Mar Vermelho se abrir para o povo de Israel passar, mas também em seguida fez o Mar Vermelho engolir todo um exército de homens, matando esses homens por afogamento. Não foi isso? Quer dizer, para que Moisés fez isso? Para causar sofrimento gratuito? Não, obviamente que não, para salvar o povo. Né? Ou, se vocês quiserem, Moisés fez todas essas crueldades para garantir o seu reinado, quer dizer, o seu trono, para fundar o exercício do seu poder sobre Israel. Não se esqueçam que, depois de ter libertado aí o povo da escravidão do faraó, não é isso? E conduzido o povo à terra prometida, né? Quem se sentou no trono de Israel foi o próprio Moisés. Né? Quer dizer, foi o Moisés que, do alto da montanha, proclamou ao povo de Israel: eis aqui as tábuas da lei pelas quais vocês devem obediência. Né? E cumpre a mim fazê-los obedecer em nome do próprio Deus. Portanto, vejam, Moisés é ao mesmo tempo guerreiro e legislador. E quem ousaria chamar Moisés de sanguinário, de maquiavélico? Não é isso? Pelo contrário, Moisés ele foi o libertador do povo de Israel. E quando ele provoca sofrimento, quando ele produz o sofrimento alheio, Moisés ele age dentro da mais estrita necessidade, quer dizer, uma necessidade que era imposta pela própria realidade das coisas, tais como as coisas estavam dadas. Então, vejam, foi esse mesmo fatalismo, foi esse mesmo realismo político de Moisés que Maquiavel converteu em programa político para o príncipe. Certo? O próprio Maquiavel, ele experimentou na própria pele essa fatalidade, né, essa realidade da política. Em 1498, quando Maquiavel tinha apenas 29 anos, vejam, uma pessoa muito jovem, Maquiavel foi nomeado para secretário da chancelaria da República de Florença, sob o governo republicano de Piero Soderini, que era, portanto, inimigo da poderosa família dos Médici, que era uma família de tiranos. Tá certo? Maquiavel, então, exerce esse cargo de secretário, que é um alto cargo para alguém tão jovem como Maquiavel. Mas ele exerce esse cargo durante 15 anos, quando, finalmente, os Médicis recuperam o poder sobre Florença e restabelecem aí a sua tirania. Veja, Piero Soderini, ele é exilado, mas Maquiavel, ele não apenas perde seu emprego, obviamente, mas ele também vai ser preso e torturado. Ele foi torturado na prisão, né? E nesse slide 9 existe mais ou menos a imagem da tortura sobre a qual Maquiavel foi submetido. Ele foi submetido, os historiadores dizem que ele foi submetido a cerca de 6 sessões dessa tortura aí que vocês veem na imagem, que se chama estrapare. Estrapare em italiano significa rasgar.
Nessa tortura, a vítima ela era amarrada, né, pelos braços, os braços por trás das costas, e em seguida ela era suspensa. O corpo era suspenso. E o objetivo da tortura era de fazer com que o peso do corpo rasgasse os músculos da vítima, do torturado, tá certo? Então, Maquiavel foi submetido a esse tipo de tortura. Claro, ele sobrevive, né? Ele chega, inclusive, a ser anistiado, mas ele é proibido de exercer qualquer cargo público enquanto os Médicis estivessem no poder de Florença. Tá certo? Então, é nesse momento em que ele é banido, né, da vida pública, Maquiavel, então, ele vai se retirar para a casa de campo da sua família, onde ele vai passar o resto da sua vida ameaçado pela miséria. Mas é nesse momento que ele vai escrever, em 1513, O Príncipe, né, e um outro livro, em 1515, tá certo? Muito próximo do Príncipe. O Alisson podia botar aí o slide 10, Alisson. Quer dizer, o Príncipe ele escreve em 1513, e esse discurso sobre a primeira década de Tito Livio, ele escreve em 1515. Quer dizer, são obras bastante próximas uma da outra, e são as duas principais obras de Maquiavel. Quer dizer, são esses dois textos que são considerados aí os principais textos políticos de Maquiavel. Agora, veja, o que é interessante é que são dois textos muito distintos, muito diferentes entre si. O Príncipe, ele é uma análise política do poder dos principados, portanto, do poder das monarquias. Já o Discursos é uma análise política do poder republicano, né, do poder das repúblicas, tá certo? Daquela república que havia sido proposta por Aristóteles, né, que Aristóteles propôs como sendo um tipo de governo dotado de equilíbrio. Então, logo, é muito diferente do poder dos principados. O poder republicano é um poder equilibrado, e o poder, digamos, o poder dos principados, o poder principesco é um poder desequilibrado, é um poder de um indivíduo, de uma única pessoa sobre todos os demais, tá certo? Qual desses poderes Maquiavel preferia? Não existe, né, uma resposta única, né? Não existe um consenso se Maquiavel preferia o poder monárquico ou o poder republicano. E nem os livros de Maquiavel deixam isso claro, né? Alguns estudiosos consideram Maquiavel republicano, outros consideram Maquiavel defensor do poder dos príncipes. Quer dizer, não há um consenso. Bom, em todo caso, existem, além desses dois livros principais, Maquiavel escreveu também outras obras menos conhecidas, tais como A Arte da Guerra e uma peça de teatro intitulada Mandrágora. Mas vejam, foi o Príncipe, foi o livro O Príncipe que fez a fama de Maquiavel, e, como vocês viram, como vocês sabem, também fez a má fama, tá certo? De Maquiavel. Mas O Príncipe foi o livro que se tornou o mais importante e o mais conhecido de todo o Renascimento, ao lado de um outro livro de Castiglione, um outro renascentista famoso, um livro chamado O Cortesão, que, curiosamente, vejam, é também um manual de boas maneiras, mas é um manual de boas maneiras não endereçado para o príncipe, não destinado a um príncipe, mas aos súditos da corte, daí o título O Cortesão. Maquiavel está, na verdade, escrevendo um manual direcionado para o príncipe, para o exercício do poder principesco. Então, esses dois livros, O Cortesão e O Príncipe, foram os dois livros mais famosos de todo o Renascimento. E também, o de Maquiavel, especialmente, foi um dos livros de política, foi um dos tratados de política mais famosos na modernidade. Não há nenhum líder político moderno que não tenha lido Maquiavel. De Napoleão a Lenin, todo líder político passou por Maquiavel, necessariamente, tá certo? Bom, enfim, na próxima aula nós vamos ver, então, como é que Maquiavel pensou, refletiu, né, e isso de uma maneira inédita, sobre o poder dos príncipes, sobre o poder principesco, tá certo? E aí nós vamos entrar efetivamente no texto do Príncipe, no texto do livro de Maquiavel.